Amém. Então, como é que vai aí a coisa? Que vamos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Elias já Tá está na ligado? terra, agora é só seguir. Ah, com certeza. Estou a Amém, amém. avançar. Glória a Deus. Amém. Obrigado, mestre. Dá licença. Amém. Boa noite. Aí a plateia, aí Stênio. Isso já não é uma nação, não. São várias nações. E não é um país. Tem nações, tem países e tem reinos. Nações, países, reinos. Presidentes, príncipes, reis. Muito forte, né? Ah, então isso aqui é um reino. O reino da Estânia. Sabe, aqueles grandes clubes de futebol, como mais ou menos o Real Madrid, Benfica, Porto, Manchester, aqueles aí que arrastam multidões, ele chama a nação benfiquista, nação Real Madrid. É? Quem já ouviu isso? Eles chamam de nação. Não é país, não. Já, o Dilson ouviu. Eu então mergulhei nessas coisas todas aí. Por que que eles chamam o clube como uma nação? Por causa dos milhões ou milhares congregados em torno do ideal, de uma causa e defendem o emblema, a insígnia, até morrerem. Por isso Paulo disse que teria sido levantado por Deus no fim como apóstolo, sendo como condenado para a morte, e outra vez diz que constituído na defesa do evangelho. Aleluia. Por isso o evangelho do reino de Deus, não da nação nem do país, do reino de Deus. E o reino está acima de nações, ou então países e nações. Na Babilônia existia essa distinção. E o rei, sei lá, foi quem? Se Dario? Eu acho que sim. Não, outro, Dario não. Que levantou, alguém vai me dizer o nome desse rei aí, na Babilônia, não foi Nabucodonosor, nem o filho dele, Selassie, o outro que levantou 120 presidentes, 3 príncipes, para que estivessem no reino e o reino não sofresse danos. E ele, como rei, é mesmo o Dário Catata. Aquele Dário Catata anda. Dário Catata é da UNITA. Esse não se chamava-se Dário. Uns chamam-lhe Dário, mas é Dario. O rei Dario levantou 120 presidentes, nações, 3 príncipes, países, e um rei que era ele, reino. Ok? Nós somos um reino. Não somos mais uma nação, não. Somos um reino. Somos várias nações e vários países. Por exemplo, em Angola. Angola é um país, mas tem várias nações. Sabiam disso? Aqueles reinos aí são nações. Os Chokwe são uma nação. Os Bakongos, os Congos, os Ndongos, Bailundo,
e também Cunhama, os Levoalos. Essas são nações que formaram um país. Aleluia. Até poderia ser acima de um país, é um reino. O reino de Angola. Se antigamente esses mesmo parcelas aí eram reinos. Mas agora, aglutinando eles em uma só nação, é muito mais que nação. Aqueles é que seriam nações. Olha os países dos Bakongo, o norte, os chamados Congos, os Ndongos, esses são países. Angola é um reino, o reino de Angola. Bom, mas não é isso que nós... Eu só tirei mais um exemplo, tá? Então, a ISTN não é nação e não é um país também. É um reino, porque estamos espalhados não somente por causa das pessoas estiverem assim. É Bela, o reino dos baiacas. Belinha, conhece os baiacas, né? Os povos aí da Belinha são baiacas. Tem dois povos lá, tem os baiacas, tem os tchotsos. Tchotsos, não, até não se chamam de tchotsos, baiacas. Tá vendo aquela, Belinha, aquela área aí depois do teu bairro? Você também saíste embora lá muito criança. Aí no teu bairro Quimbele, aí no Kimasabi, aquele povo já não são baiacas. Do Kimasabi até aí nos Kimalalo. Mando lembrança, né, Belinha? Aí, aquele povo aí, eles são originários dos Buengas. Então, são mais ou menos aquela tribo se chama Bazombos. Pode ser Tsotsos, Bazombos, sei lá. Então, aí naquela linha, quem vem para Macocola, depois também, no outro lado, na fronteira com os Buengas, aí também aqueles não são baiacas, não. Agora você encontra os baiacas aí no Icoca, aqueles bairros arredores, nos dois municípios, Quango, aí no Alto Zaza, aí vocês no centro e tal, na área aí dos Quimayungues, no Quindenuco. É incrível a lembrança. Quindenuco, Quimayungue, Quimaçabo, Quimalalo. Então, mas aqueles Quimalalo aí do... Tá vendo aquele Telelé? Conhecesse o Telelé, ô Belinha? Telelé, Tega Malalo. Aquele comandante, aquele paralítico aí. Aqueles não são baiacas. Não são baiacas. Os baiacas são os que falam o vosso dialeto, Belinha. Andimuna, amama mbandue. Agora aqueles outros têm o sotaque dos buengues, semelhante de Macocola, também no Macocola, buengues, aí Sanza Pombo. Então, aqueles são outros povos. É, Rosa Gajenga? Entendeste? Ah, eu estive lá. Olha, tua prima, tua tia, a Belinha, disse o apóstolo do Quimbele. Ah, eu fiquei lá quantos anos? 2 anos. Eu fiz lá a quinta e a sexta classe. É verdade, quando eu descarrilhei na sexta, aí no Sanza Pombo, quando estávamos com a Belinha. Belinha, na tua sexta da que classe? Belinha, você estava estudando que classe quando estávamos aí no Sanza? Quinta ou sexta? Então, eu estava na sexta. Eu acho que. Não, 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 não. Calma aí. Sim, estava na sexta. Então, eu fiquei 2 anos aqui em Belém. Ah, estavas na quinta. É, mas também, o Cachala também. Como é que ele tirou vocês no Kimbele? Na verdade, não foi o Cachala, foi o quem? O diretor Cajenga. Os tira do Kimbele para ver estudar quinta classe no Sanza Pombo, se vocês tinham o segundo nível do Kimbele. É mesmo, só já, emoção, né? Curifumé.
porque Kimbeli não tinha terceiro nível. Então, os que faziam o segundo nível, assim como nós, íamos para o Sanza Pombo. Tinha lá segundo nível? Como assim? Então, feito isso, vou voltar ao que eu estava a falar. Isso para vocês verem. Não é por causa de nós estarmos espalhados, uns estão no Canadá, uns estão na América, outros estão no Japão, na Índia, tem lá pessoas, China, tem lá a menina Judite, na Polônia, Romênia. Não, Catarina na Romênia, ou na Romênia. Aí a Carmita, o marido dele na Polônia, Rússia. Estás a ver? Não é por causa da dispersão dos filhos de Deus, não, mas por causa do próprio reino. Existe reino. Por isso se chama reino de Deus. As pessoas pensam que o reino de Deus é só mesmo seu nome. É reino mesmo. Se conquista. Eu creio que vocês querem saber muito mais disso. Vocês querem saber? O reino, ele tem uma estrutura, é um nível, é uma dimensão. Quando se alcança aquele nível, então se constrói ou se constitui, se alcança, qualquer termo, se implementa o reino. Ok? Reino. Então, eu não disse por causa da dispersão das ovelhas, dos filhos de Deus em várias nações. Não. Poderia haver essa dispersão e não ser reino. E não ser. Quando você está a ouvir essas igrejas aqui, que dizem que são igrejas do Deus vivo, não tem nada de Deus vivo. Porque a igreja é reino. Israel não era um reino de Deus. Era o reino de Israel. Sabe qual é a diferença entre o reino de Deus e o reino de Israel? Quer dizer que era o reino dos homens. A diferença entre o reino dos outros povos gentios, que eram povos bastardos, excluídos das promessas de Deus, mas Israel era um povo escolhido por Deus e que Deus deu um estatuto, ou então uma lei, uma insígnia, uma bandeira, e também tinha várias nações. Aquelas tribos todas se consideravam como nações, ok? Que mais tarde se tornaram províncias, que hoje se imita, como Angola imitou. Feito isso, lá não era reino de Deus, era o reino de Israel. Porque se houvesse reino de Deus em Israel, então a lei poderia salvar as pessoas, porque as pessoas só se salvam no reino. Agora, tem muita gente que se salvou na caminhada antes da manifestação do reino na terra. É salvação pela graça e soberania de Deus. Na verdade, não teriam sido salvos ou se esforçarem por terem esperado o reino e ao praticarem a lei, mesmo com muitas falhas, não era impossível guardar toda a lei. Havia sempre quedas e não sei o quê. Então, todos aqueles que creram na vinda do Filho de Deus, todos aqueles que guardaram a lei, não foram salvos, mas esperaram a salvação. A mesma esperança que tinham, que viria o Filho de Deus, quando eles partiram, continuaram na mesma esperança. E por isso, quando Jesus morreu, desceu até lá e foi buscar aqueles que morreram na esperança e com esperança, e tirou-los das cadeias, ou então das tumbas da morte, onde estavam encerrados. Está a entender? Então não existia reino de Deus em Israel, porque o reino só se manifestou com Jesus Cristo. Moisés não trouxe reino de Deus na terra. Moisés congregou os filhos de Israel e constituiu o reino de Israel. Estou no reino onde há a verdade. Estou no reino onde o Espírito se move. Na graça também havia Espírito, habitando no céu e na terra, se movendo pela sua omnipresença, mas não era derramado nos humanos, exceto aquelas pessoas que tinham uma missão específica,
como os profetas, os reis que eram de Deus, ungidos por Deus, assim como o próprio Moisés, Arão. Então, aqueles tinham o Espírito Santo, mas o povo todo, nada. E assim aqueles guiavam, por isso eram chamados guia dos cegos. Os que tinham o Espírito Santo guiavam os cegos. Ou então eram chamados guia dos nécios, instrutor dos nécios, guia dos cegos. Pelas mãos de um profeta, Deus libertou e guiou Israel, Moisés, ok? Por isso, quando Deus aparece, ele não fala o meu povo, ele fala o teu povo, que você tirou do Egito, já se corrompeu. Não falou meu povo, não. Se todos eles guardassem a lei, permanecessem na fé e na esperança do que havia de vir, então poderiam ser presos lá embaixo, nas tumbas da morte por Satanás, mas quando Jesus veio, poderia lhes trazer, como trouxe outros, ou alguns, mas a maioria, por quanto se rebelaram, desobedeceram, não tiveram fé, tropeçaram, profanaram, murmuraram, falaram mal de Deus, então todos morreram, estão no inferno e eternamente. Mas aqueles que esperaram pela vinda do Messias subiram. E os que esperavam se esforçavam a guardar a lei. É muito forte. Então, por isso, quando João Batista começa a pregar, anuncia o reino. Não foi João que trouxe o reino. Não foi. João disse, é chegado até vós o reino dos céus. Jesus repete. João estava a profetizar o reino que viria com Jesus. O mesmo João diz isso. A lei veio com Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. E só no reino onde tem verdade. E a verdade também veio com a graça para a salvação, porque todos estavam perdidos, tinha que ter graça. Senão, a graça ou então o reino poderá alcançar somente os futuros, poderão nascer mais tarde. Os que nasceriam iam se converter que poderão ser salvos. Mas a graça perdoou os pecadores que se arrependeram e se tornaram filhos de Deus. Aí entra o novo nascimento. Você que eram nascidos da carne e se tornaram novo nascidos ou nascido espírito. Hoje eu falei disso, que o nascido espírito não peca, ou então o nascido de novo não peca. E o maligno não lhe tocou. Eu falei, não, todos eles ouviram. Sabe por que que ninguém consegue me tocar? Porque eu sou novo nascido. A Bíblia é verdade. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. O nascido de Deus não peca. E o maligno não lhe toca. Amém? Então, e o reino tem um rei. Nós sabemos que o rei desse reino é Jesus. Por isso, o trono do reino do Filho chama-se Reino do Filho de Deus. O trono do reino do Filho de Deus provisoriamente está no céu. Por isso ele está à direita do Pai. Dois tronos estão no céu. O trono do Pai e o trono do Filho. E o do Filho está à direita. Por isso lhe foi dito, assenta-te à minha direita, até que eu venha sujeitar os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isto é, fica aqui até destruir todos os teus inimigos, para depois você descer, para ir reinar lá. Depois esse reino, que subentendidamente se encontra no céu, vai descer com seu trono e tudo. É incrível. Sabe que o templo, no milênio, não será construído pelos humanos? Quem sabia disso? Eu já falei, né? O templo onde Jesus Cristo vai vir se assentar não será construído pelos humanos, porque o templo que estiver lá, que ainda não tem, será destruído naquele grande terremoto que abalou as nações da terra. Aqueles quem vai construir o anticristo. Um templo está a vir aí. João viu esse templo lá no céu.
Já está lá. Cuiu! E Jesus vai entrar pela porta. E o trono vai descer com o templo. Mesmo o trono que está lá. Lá no lugar chamado Oráculo. Ou então no Santo dos Santos. Lá onde Moisés meteu a arca, onde estará o trono do Filho de Deus. Estou a falar só no santuário ou no santíssimo lugar que Moisés meteu a arca. Aliás, aquela arca era mesmo ele, né? Era Jesus. E assim, esse é o reino do Filho de Deus, que hoje está no Espírito, na sua igreja, que amanhã vai vir fisicamente aqui, não somente o reino e o próprio rei, e o trono virão em Jerusalém para reinar durante 1000 anos. Mas enquanto todo império, força e potestade ainda não foram machucados, ele está subentendidamente à direita do poder, ou então à destra do poder. E a partir de lá, ele está reinando sobre a sua igreja na terra. E ele conquistou esse reino, comprou com a sua vida. É muito forte. O reino foi comprado, foi conquistado, foi resgatado com violência. E esse período todo que havia escuridão, esse reino não tinha, estava no subentendido. Continuava lá no céu, mas não tinha manifestação física. Quer dizer que era um período da vitória das trevas sobre a igreja, não sobre o reino. O reino continuava, foi conquistado. Ninguém pode negar, por isso a manifestação dele a qualquer momento aconteceu. Só que por causa de implementação do reino das trevas a 100%, e os céus teriam sido fechados outra vez. Todos fechados. Os 3 céus. E não somente fecharam, mas se fortificaram por causa dos anos do pecado. As potestades se tornaram muito fortes, potentes. Mais demônios foram criados por Lúcifer. Mais espíritos, mais humanos foram recrutados conscientemente para esse serviço. Mais sangue foi derramado. Então, precisava uma outra guerra. Não um outro sacrifício da redenção. A redenção é uma vez, mas uma outra libertação. E não pense que Deus não sabia. Deus sabia que isso ia acontecer. Por isso prometeu que viria um depois dele para vir restaurar todas as coisas. E ele fala, antes de mim, ele virá. Assim como foi ontem, antes dele descer, o mesmo João desce. Dessa vez não veio para apresentar o cordeiro e ir embora. Dessa vez veio para lutar com os poderes das trevas. Por isso que é restauração. Desta vez veio para bater os montes. Desta vez não veio somente endireitar os caminhos tortos e escambrosos, também para bater os lugares altos e elevar os vales. Desta vez veio para encher a terra com a sua glória. Ah, então a guerra já começou. 20 anos depois, coisa grande está acontecendo na terra. Quer dizer que o reino que tinha sido resgatado pela negligência não de Adão, mas nos filhos de Adão, da igreja. Então, outra vez, foi resgatado o reino. Só que desta vez se faz diferença. Desta vez o reino vai crescer mais do que a primeira vez. Ouviu? Desta vez o reino vai crescer até alcançar a plenitude. Desta vez o reino de Deus, ou então a casa do seu, o monte da sua casa,
como ele está escrito, Isaías disse ali, o monte da minha casa, que é o reino de Deus, desta vez será elevado no cume dos montes. A vez passada não foi elevado no cume dos montes. Por isso, a igreja, mesmo sendo um reino, mas não teve proeminência, não impôs os reis maltrataram a igreja, sujeitaram a igreja, porque eles estavam acima da igreja. Ouviram? O reino que se manifestou na igreja primitiva, por isso você vai ver que os reis não se converteram. Os reis tentaram sufocar a igreja. Os reis, mas dessa vez vai ser elevada a casa dele acima do cume dos montes. Esses montes são as fortalezas do poder, os reis. Acima dos montes. Ou então acima dos reis. Agora mesmo, olha, não pensei que estava a falar do que alguém me mandou mensagem agora, a dizer, tive uma visão e uma voz falava que o meu servo será elevado, vai operar prudentemente e será engrandecido e elevado sublimemente. Está escrito, né? Sublimemente. Parece que é assim. O meu servo está aqui. Então, é isso que vai acontecer. Veja que desta vez o servo do Senhor, servo do Senhor, alguém que falava isso, o servo do Senhor, o meu servo operará com prudência, será engrandecido, ouviu? E elevado, e muito sublime, ouviu? Esse sou eu. Esse aqui é o Marcelino, que ele estava falando aqui. Será elevado, engrandecido e muito sublime. E eu sendo exaltado acima dos reis, é o reino de Deus exaltado acima dos reis, porque eu levo a igreja no cume dos montes, acima do maior monte da terra. Quer dizer, a maior potência do mundo vai estar embaixo do reino de Deus. É muito forte. Hã? Você sabia que Marcelino será exaltado? Essa palavra que está a ver aí, isso também se cumpriu em Jesus. Em Jesus só se cumpriu no espírito. Em mim vai se cumprir fisicamente. Jesus foi elevado até acima de todos os céus, até a destra do poder. Também se cumpre. Porque Jerusalém também é um monte. E o templo é o lugar mais alto desse monte. Ou então o trono. E foi convidado a ir se assentar lá no lugar mais alto da cidade santa e à direita do poder. Também se cumpriu, Emmanuel. Só que no que alonga, aqui mesmo na terra, engrandecido e elevado e muito sublime. É verdade. E aí, igreja, que é o seu reino, a casa, o monte da sua casa, também será elevado sobre o cume dos montes. É incrível. Eu perguntei há dias aqui, se em 2025, e no princípio dele, já se sente o impacto da manifestação do poder, como as pessoas estão a gemer, os indoques, os bruxos como são apavorados, como os feiticeiros, os reis da terra, como é os chamados poderosos da terra que se envolveram com as trevas, como estão a gemer. Imagine agora, depois dos 25 anos, hein? Depois de 25 anos, das guerras do homem, não vai ser brincadeira, não. Por isso, o reino desta vez vai crescer até alcançar o cume do último monte maior.
Por isso, quando o anticristo vier, vai vir com o oitavo monte. Só que uma coisa vai acontecer. Antes mesmo do anticristo vier, Elias já vai dominar o oitavo monte. Quer dizer que o anticristo não vem com nenhuma autoridade sobre Elias. Porque se o anticristo viesse no oitavo monte e Elias não vergasse, não dominasse o oitavo monte nesse tempo que se chama hoje, então o anticristo teria autoridade sobre Elias. Outra vez teríamos uma Jezabel a correr Elias. Mas quando ele vier, é um monte sujeitado. Por isso o anticristo estará sujeito sobre as duas oliveiras. Não terão nem poderão nem ousar. Por isso, só no fim do ministério deles é que o anticristo vai se esforçar, sabendo que agora eles vão ser entregues na minha mão. Agora foram entregues para serem peneirados por mim. Só assim que ele vai se levantar pela primeira vez. Vai se levantar e vai anunciar: agora vou lutar com as duas oliveiras. E o gajo, como é mentiroso, vai enganar o povo. Vocês vão ver que eles são fracos. Vou lhes derrotar. Mas no seu reinado, vai se comportar como se comportam hoje os governos da terra, diante de Elias. Está a ver esse comportamento? Vai ser do anticristo assim no princípio. Nem bem, nem mal falam. Silêncio absoluto. O povo começará a questionar, mas o anticristo, o chefe, ele é terrível. Como é que nem fala deles, nem lhes ataca? Eles estão a fazer e desfazer, eles destroem a terra, mas chocam, ele não diz nada. Sim, vai se repetir. Essa prudência que você está a ver é que vai ser usada na grande tribulação. Mas quando chegar o fim do ministério deles, então o anticristo, sabendo que agora era a hora. Assim aconteceu com Emanuel também. Vê que Jesus, quando foi preso, o que é que ele falou aos seus. Como é que se chamam? Seus capazes, seus. Não sei lá qual é o nome que se diz. Seus inimigos, opressores. Ele falou: esta é a vossa hora. Ou então, a hora do poder das trevas. É incrível. Lhes mostrou só agora sim. Vocês têm agora o poder de fazer o que vocês vão fazer porque vos foi permitido. Mas antes não ousaram fazer o que eles fizeram em Getsemane. Esta é a vossa hora. E conseguiram, porque era a hora deles. Então o anticristo vai conseguir, diante das duas oliveiras, porque será a hora dele, o tempo em que o poder das trevas vai suplantar, ou então as duas oliveiras serão entregues pelo anticristo. E ele vai enganar, parece que é poder dele. Olha, vocês vão ver todo mundo, vão ver suspense na terra. Como é que é? O que vai acontecer nessa batalha? E quando eles capturar, eles vituperar, eles matar, diz a Bíblia, e o povo da terra vai fazer festa, vai haver um alvoroço, vão se enviar presentes, uma alegria muito grande, e vão dizer: aqueles que perturbaram a terra foram vencidos pelo nosso Senhor. Só que vão se enganar. 3 dias e meio depois vão ressuscitar na presença de todos. As câmaras vão mostrar aqueles que estavam mortos e não foram enterrados nas praças da cidade grande, aí em Jerusalém, cidade grande não, na grande praça da cidade, e uma voz vai soar do céu: subi, e o espírito de vida entrará neles, e eles se colocarão de pé diante dos seus inimigos, e serão vistos como Emanuel foi visto pelos seus discípulos a subirem para o céu. E vai haver um grande terremoto naquele dia. E a cidade, todas as nações vão cair. Aquele parece que é evento, como é que é? Como é que se agrava, se qualifica os terremotos? Tem o maior é 10, né? Aquele será o maior, mas que é 3 vezes. Eu estou a confiar que esse terremoto de Angola deve ser 10.0. O maior que já houve ele quanto é? 9 ponto quanto? Na Terra. Hã? Por causa do quê? Da 10ª dimensão. Já entendeste, né, Edilson? Por causa da 10ª dimensão. Ok? Mas aquele que abalar as nações, as cidades nas nações vão cair. Um grande terremoto, você não imagina.
Então, feito isso, por isso, este é o reino. E eu resgatei a 9.5 maior que já existiu. Pá, todos confiam que aquele vai ser 10.0. Entenderam? Então, portanto, neste quesito, em conformidade com as coisas que estou a falar, é, é, vai ser assim. O reino, outra vez, foi recuperado. Houve pancadas. Eles haviam se preparado terrivelmente. Se prepararam para esse confronto. Muitos deles morreram à espera do homem. Estavam a despedir. Epa, fiquei velho. Não cruzei o homem. Outros eram levantados. Aliás, antes deles morrer, já preparam seus sucessores. E toda a carga deles passava para esse daí. Um, já levantava o manguito. Um, um. Estavam já nos centros de treinamento para se preparar. Por isso, quando o homem foi chamado do Capanda, ele já sabia, bom, quando eu estive na Capanda, tive uma visão. A visão, eu tinha uma arma na mão, como eu trabalhava com armas, e vinham muitos leões, um a um, para me atacar, e eu tentei usar a arma, só que a arma se desfez na minha mão, e usei agora o poder da palavra. E eu combati todas aquelas feras, e eu as derrotei. E eu saí da visão meio doente, como Daniel. Todo dia não falei, fiquei tipo mudo. Não que não conseguia falar, mas não havia força nem ânimo para falar. A visão era tão grande, tão terrível. Eu era menino para ver aquelas coisas aí. Todos os meus colegas deram conta. Uns me perguntaram: estás doente? Tu não ficas doente, irmão? Você é crente? Como é que é? Estás muito isolado? Estás muito calado? E eu só dizia: você não pode entender nada. Não tinha nem apetite. Comi só para manter o organismo, mas senão, meu paladar. Daniel passou isso também, depois daquela visão que ele teve. Não havia força em mim. Mas depois voltei a normal e eu me perguntava: que visão é essa que eu tive? Eram muitas bestas feras. Saía uma, entrava outra. Saía uma, entrava. Cada uma com a sua cor. Vila vermelho, amarelo, preto. E eram leões. Ok? Só que eu prevaleci sobre todos eles. Derrotei-os. Aí tinha começado a minha vocação. Foi revelada a guerra. E foi naquele mesmo mês que ouvi uma voz que soou: volta, larga tudo. Eu tenho uma obra para realizar. Outro dia, para além dessa voz, estava num posto, numa mata, no campo, onde apareceram aquelas rosas brancas lá do Capão. Tem uma época incrível. É uma beleza. Os campos todos brancos, como disse Jesus. E ele soou e falando comigo: não dizeis vós que só daqui a 4 meses que vai ter colheita. Levantai os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos, prontos para colher. Estão flores. Mas eu sabia que estavam me falar disso, da colheita de almas. Mas como eu era da IURD, sem conhecimento e muito ignorante, aliás, os ensinamentos eram assim, tudo centralizado nas riquezas. Então eu pensei: bom, desta vez, agora é minha vez. Já sacrifiquei tanto, já fiz fogueira santa. Agora os campos estão brancos, vou já colher, ah? Eu vou ser milionário. Quando isso tem uma obra, e ainda questionava: eu acho que vou na Sonangola para ser lá diretor. Amém?
Mas lá no fundo eu sabia que era obra de pregar o evangelho. Mas também eu questionava humanamente falando, mas não é possível na Iurde, esta idade, ser pastor. Como isso vai acontecer? Mas também eu dizia, bom, todas as coisas são possíveis para Deus. Eu acreditei que o Edir Macedo viria a Angola só para me levantar a pastor. Aí o obreiro. Eu acreditei nisso. Eu acreditei que numa reunião dos bispos com os obreiros, ou mesmo não Edir Macedo, pode ser o bispo de Angola, obreiro aí. Olha, prepara as tuas malas, vai ficar para a igreja. Tu és pastor, ok? Eu acreditei nisso. Eu acreditei que seria um grande pastor dentro da Iurde. Eu acreditei que chegaria até a ser um bispo no futuro. Associado a essas minhas visões, eu tive uma visão em que eu estava na bicha, e na bicha era a última pessoa. E deram a sede, mas o negro estava no altar. Hoje entendi que é Valdemiro Santiago. Na altura nem lhe conhecia, só ouvira falar da história do game, do tubarão. Então, sabe, e eles tinham uma taça de azeite sobre as suas mãos, o Igir Marcelo, claro. E eles estavam à procura de alguém. Eles sabiam que viria alguém, mas não sabiam quem era. E a bicha passava, uma enorme fila. Passavas, chegava, não, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Até o último, que era eu. E eles dois se olharam, é esse aqui. E eles derramaram azeite sobre a minha cabeça. Eu entendo que não eram os dois. Como eu não tinha conhecimento, não tinha entendimento, não sabia das coisas espirituais, eu tinha muita devoção, então muita estima por essa pessoa. Eu achava que era um grande homem de Deus, na minha ignorância. Então, Deus, para me fazer entender, tomou os corpos daqueles dois. Ok? Entenderam? É incrível como Deus trabalha. Ah, eu não conhecia Deus. Por isso, para me fazer entender, apareceu o meu ex-líder. É incrível. O azeite caiu sobre a minha cabeça. Estás a ver quando você sai da visão, sente a sensação da visão? Mais ou menos alguém que está a sonhar alguém no quarto. Alguém está no quarto, quando despertar, vai sentir mesmo que está aí. Um já até ouve o espaço dele a sair. Pá, pá. Um já até ouve a fechar a porta. Coelho, mas eu estou acordado, eu lhe sonhei e ele está a sair. Um já até vê a paz cortina. A cortina, mais ou menos se mexer, ela sair. Foi assim que eu senti. Não vi, mas senti o azeite a correr aqui. Eu já despertado. Eu acordado, senti o azeite a correr. Eu ainda fiz assim, não, isso é real. Fiz assim, nada. Voltei, vai andar. Não tinha muito cabelo, né? Não precisava fazer muito esforço. Você sentiu o azeite andar? É incrível aquele dia. É a vocação. E eu falei comigo mesmo. Se eu falar isso, vão me perseguir aqui. Ei! Vão falar, você precisa fazer sessão de libertação. Tu estás endemoniado, jovem. Isso é possessão maligna. E eu me mandar fazer sexta-feira. Tens que fazer 7 sextas-feiras para ser liberto, ok? Eu escondi isto, fiz como Maria. Mas depois de um certo tempo, vi um rapaz que esse ainda está lá como obreiro, infelizmente, mas era muito sensível, não às coisas de Deus, mas muita humildade, e também tinha já uma afinidade, amizade, que trabalhava comigo. Eu depois cheguei dele contar, né? Já tinha sido meu colega antes. Eu lhe falei quando eu já não estava lá, ele ainda continuava, mas eu já não estava. Olha, é para me explicar lá. Eu fui embora para me perguntar, para me explicar um ignorante, um pecador. E, pá, eu tive uma visão, até hoje nunca entendi. Me explica, conta, obreiro. Contei, olhou para mim. Isso é estranho. E de uma cena, como assim? Só que ele, como era muito bom amigo e também não é daquele soberbo, por isso não falou, você está endemoniado, isso é coisa de tua cabeça.
Não comentou, disse que nada, não consigo interpretar. Ficou em silêncio. Ele sabe. O dia que vier aí eu vou vos mostrar com ele. Eu vou lhe perguntar, ele pouco vai, já não se lembra. Lembra de uma visão que eu te contei? Então, feito isso, se tudo era preparação. Deus fala de várias maneiras, abria a palavra e tudo só estava em torno da unção, estava em torno da unção, ungi Davi, meu rei, porque não sei quem, unção a Jeú, aquilo tudo, te ungi como Senhor para o meu povo, aquilo tudo aí. Então, era Deus a falar, era Deus a preparar, era Deus a trabalhar. Então, mas quando eu larguei e voltei para Luanda, eles já sabiam que, pronto, acabou. A serpente já vai fumar lhamba. Eles já sabiam que o homem veio já para começar a guerra. Já vai começar o batuque. Por isso também as guerras começaram aí. Logo que eu vim, começou as batalhas que você não imagina. Dentro da igreja. Tumulto. Já sofri tumultos e tudo. Aquele tumulto, aí onde as pessoas não é porque fazem tumulto contra uma pessoa, mas em off, se for hoje nos telefones, WhatsApp, nos grupos, naquela altura não tinha isso, né? Eu tinha telefones, mas porém, é incrível, só de mim que falava na igreja. Os obreiros, isso aqui, esse orgulhoso, soberbo, esse obreiro, esse obreiro. Você ouviu falar, olha, não sei o que, tumulto. Está a entrar, os obreiros estão a fugir. Está a entrar, os obreiros estão a vir te espreitar. Eu estou lá na estrada, olha, o diabo mexeu aí, confirmou, já, viu o que eu te fiz? Agora você também está a ver o que eu estou te fazendo. Você me perturbou, agora eu estou te perturbando. Estou a matar todos os seus servos. Né? Todo o teu investimento que você fez, eu estou a lhes mandar no inferno. Agora você veja, a igreja mais ou menos está aqui. Eu estava lá mais ou menos a uns 100 metros ou 50. Descia do carro, entrava já na rua que vai dar acesso à igreja. Um só que estava a evangelizar lá na rua. Aqueles obreiros ficavam a distribuir folheto antes do culto começar. Eu lhe via, saía em alta velocidade. Eu sabia que foi chamar os pecadores. Ele entrava, depois vinha já um grupo, uma bola, um bolão, mais ou menos 8, 10. Todos eles faziam assim. E riam, cá, cá, cá. Então já... Olha, parecia que um balde de água fria que me tornaram. As pernas ficavam bambas. Riam, 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 riam. Depois, todos entravam. E chegavam lá e se posicionavam dentro do salão. Um ficava, quer dizer, ficavam já em prontidão à minha espera. E eu entrava, silêncio profundo, mas a se olharem, assim, a rirem. Eu também, com a minha cara baixa, em outras palavras, não tem problema, não. Podem rir. Eu só me refugiava em oração. Eu ia na casa de banho, ia chorar, Senhor, mas eu não fiz nada. Por quê? E ele me dizia, por causa da tua vocação, estou a te preparar. Eles te odeiam, são feiticeiros, são inimigos, são pecadores. Eu chorava, chorava, chorava. Pá. Mas saí de lá muito renovado, cheio de paz. E eles sabiam que eu fui orar. Eles me controlavam. Se davam um toque, você via alguém via bater porta. Como quem dizer, está a demorar muito. Sai dali. Obre, eu já quero entrar. É mentira. É só para me tirar da oração. Depois saiu dos obreiros, incluíram lá o auxiliar. Depois saiu do auxiliar para o pastor. A guerra foi subindo. O próprio pastor entrou na briga. Aí já que viu fumo mesmo, né? Aí viu o diabo assar sardinha. E o pastor levou a igreja contra mim. O pastor, como ele tinha
Não digo medo, porque eu era um simples obreiro, medo de quê? Mas, pronto, eu carregava uma unção espetacular lá. E o povo sabia, o povo sabia que nem o pastor tinha o que eu tinha. Então as pessoas preferiam vir para o Lisorá do que no pastor. Isso me trazia constrangimento. Isso me trazia... É incrível. Eu fugia. No princípio, eu pensei, bom, o pastor até vai gostar, né? Estou a trabalhar, estou a ajudar a igreja. Como dizia Agostinho Neto, que as honras cabem aos generais, as honras cabariam a ele. Mas, afinal de contas, é como o Davi, né? Pensou que estava a fazer coisa boa, acalmar, aliviar a dor de Saul, afinal, estava a incitar a inveja e a ira de Saul. Quando assustei, já um sinal estranho eu vi. Assim que a reunião terminou, e era uma regra, quem saiu da IURB sabe. Quando a reunião terminava, todos os obreiros se posicionavam para fazer atendimento. Era uma ordem, uma regra. Não era algo que se inventou naquele momento. Então, daí a Olga sabe. Cada um se posicionava e atendia, orava pelas pessoas. Então, mas você fazia bicha para as pessoas virem até mim. E estávamos lá mais ou menos 10 obreiros no altar, ou 7, sei lá. Todos só me queriam, um ou outro que ia naqueles aí. Os novos que não conheciam a realidade. Mas todos os antigos ficavam na bicha. Pastor, coloca entrado. Começou a chutar o povo. Vão. Vocês já receberam a oração? Antes não falava isso. Mas eu disse, está me cheirando mal. É por causa da multidão. E eu, quando tocava nas pessoas, as pessoas caíam. Quer dizer que os outros que estavam lá à espera das pessoas para atender já se tornavam meus ajudantes. Agarra, obreiro, agarra. Pá, pá, pá. É muita unção, porque eu não dormia. Eu passava a noite acordado, só a ler a Bíblia, a orar. Você via meus lábios secos, a jejuar todos os dias. Só jantava. Aí já tinha saído daquela meninice até 12 horas. Já ia até 18, 15. Andar debaixo do sol. Mesmo assim também não me deixava, mesmo sabendo que ele me mandou largar o emprego, mas ainda ia atrás dos empregos, por causa da pressão. Depois entrei naquele negócio dos jogos, andar de jejum, calor, jejum, todo magrinho, calça a cair. E eu chegava na igreja, quando colocava as mãos, é incrível. As pessoas sentiam-se bem, o jugo era quebrado, as dores de cabeça passavam. As pessoas que tinham dor de dente, eu lhes tocava. Assustavam, passava. Aquilo criou muita inveja. Saiu dos obreiros para o pastor. Então, ouviu o pastor achotar, as pessoas, vão, você não tem fé? A primeira oração é que vale. Você não precisa mais vir para vos orar. Mas era mentira, é por causa da multidão. Então, depois que eu descobri que o pastor já não falava comigo pacificamente por causa disso, terminava a reunião, eu fugia. Mas como não, você não pode sair porque tem a última reunião com o pastor, depois do povo ir, então eu fugia e ia no quarto dos obreiros. Ia me esconder lá. Olha os membros a me procurar. Os membros a me procurar. Ele não tá, foi embora. Foi até onde? Eu disse, você não aguenta. Você está me arranjando problema. Pá. Eu ficava lá. Meu amigo ia me dar toque. Ele falou, aquele que é irmão te perguntou. Eu disse, não, eu não quero problema. Tá te perguntaram? Não. Tem lá outros para lhes atender. Não quero problema. Já está arranjando problema, está me odiando. Como então assim? Ouviu? É incrível. Então, quando eu comecei a desbarrar, o pastor também ficou mais calmo. Se aproximou de mim, me entregou. Ele viu, não, esse rapaz, porque ele só me valorizava no tempo da fogueira santa. Ele sabia o meu potencial, que ele arrasta pessoas. Então, é bom lhe promover, lhe dar uma responsabilidade para ele arrastar as pessoas.
Eu arrastava pessoas para a igreja. Tem muita gente que eu levei na Igreja Universal. Me arrependi quando saí, mas só que também não fui atrás deles saiam. Não, não fui atrás deles saiam. Até o Bispo Panso e o Antônio, o pastor, eu não lhes falei se me seguem, sendo meus parentes. Ouviu? É incrível. Na Fogueira Santa ele me dava já um pololo. Obreiro Marcelino, vais liderar o grupo de oração das 6 horas. 5h30 já estão a orar, até 6. Então, e depois sair e evangelizar na rua enquanto o auxiliar está a fazer culto aqui. E resgatar as pessoas para lhes trazer na reunião das 6. Gente! Você não pode, irmão. Quer dizer, é história sobre o esse homem tem o quê, então? Se passa um bruxo, como é? Todo mundo lhe segue. Jovens! 5h40. Meninas, rapazes estão a chegar. Obreiros para virem orar. E eu lhes veio fazer a roda. E eu lá no meio, Senhor. E eu comecei a pregar a cruz. Comecei a dar exortação da cruz. O pastor ficou chateado. Ô senhor, vai falar aquele obreiro. Eu não lhe meti para pregar, é para orar. O senhor veio, pastor, obreiro. O pastor disse, não é para pregar, é para orar. Porque eu fiz aquilo, passe uma semana, me cortaram. Eu disse, vou te ensinar. Sabe, eu pregava como orando. Senhor, Senhor, lembra da tua palavra. Ele deu conta, ele está continuando a pregar. Eu tenho visto isso aqui. Vou proibir também isso já agora, tá? Sinto muitos, quando eu entro, sinto pastores a pregarem na oração. Esquece, espera o teu tempo. Ok? Sabia disso? Eu sei. Geralmente esses pastores são pastores que não têm igreja. A sede de pregar é muito grande. Então, quando começa a orar, fica a pregar, a pregar, a pregar, a pregar, a pregar. Depende das motivações. Tem vezes, não é sede, é fazer demonstração do conhecimento. Isso é reprovado. Mostrar ao povo que eles têm muito conhecimento da palavra. Está escrito, a Bíblia diz, esquece, ora só, ora. Eu, porque me fecharam as portas, estava a ver aquele povo todo em pecado, todos em pecado, mas estão a lhes garantir riquezas. Então eu queria ajudar as pessoas. Quando me fecharam as portas, eu disse, na pregação viram também, esse homem não mudou. Pastor, chateado. Mas ele viu, não, ele está muito longe. Ele queria que eu falasse de Fogueira Santa. Disse, vou te ensinar. Falava um bocado, olha, obreiro jovem, você não pode ficar de fora. Não fica de fora não, pá. A gota de água foi participar da Fogueira Santa na Catedral. Aí já a guerra que estava no anonimato, aí o pastor se manifestou. Na minha ausência me pregava mesmo, um obreiro rebelde, cuidado, se afasta dele, os membros, obreiros. Eu via, os povos já me olhavam mal, ficavam com desconfiança, se afastavam de mim para não serem punidos, repreendidos pelo pastor. Depois alguém me abriu o jogo. Não, você não está vendo como é que é? Você não deu conta, você está a dormir, obreiro. Fizeram a cabeça do povo e dos obreiros. Você não está vendo ninguém se aproxima de ti. Eu quero dizer, o pastor está muito furioso, porque ele acha que você, ao participar da Fogueira Santa na cidade, na catedral, você vai desviar as pessoas para te seguirem. Como ele sabia o meu potencial, eu falei, não, eu e Deus, já acabou, não tem nada a ver para influenciar ninguém. Mas eles não querem saber disso. Então, uma inimizade tremenda.
Eu também disse, vou te ensinar. Não fiz isso. Saí do grupo, não liderei mais. Então, você está me pregando, tem vezes que eu estava mesmo lá. Aqui tem uma potestade, tem um obreiro rebelde aqui. Qual é a moral que eu tinha para liderar o grupo de oração? E eu saí também, aquele morreu. Aquele morreu. Feito isso, logo que termina a fogueira santa, o homem faz paz comigo. Isso é estratégia terrível. É incrível. Aquilo é inimizade inimigo. A mulher dele me odiava, uma brasileira, ele também é brasileiro. Eu ódio. Faltava mesmo agarrar para me dar boi de tungos. Por causa do quê? Do leão. Quem saiu lá sabe. Que na véspera da fogueira santa, todo obreiro que não fala a linguagem do pastor, não fala, mas no sentido que não participa da fogueira santa aí, é inimigo. Por isso todos mentiam, os obreiros. Mentiam que vou participar, mas não participa. Se você fala que desta vez estou de fora, é inimigo. Então, por que que ele te odiava? Não somente que você não está participando, que você é uma má influência. Então, ele minava as pessoas contra ti, para não levar os outros também a ficarem de fora, por causa da promessa. Ele matava o leão significa um valor que era estipulado. Se você conseguir trazer US$ 100.000, então você vai ser promovido, vai se casar, vai ter um carro, uma igreja grande, vai ter uma viagem, vai de férias no Brasil. Aquelas histórias todas, imunidades que eles davam do pecado. O solteiro casa, o casado vai lhe dar uma igreja grande, lhe tiram da boala, da província. Então, feito isso, eles faziam das tripas o coração, para que conseguissem o que lhes foi prometido. Parece o homem da cruz que se esforçou pelo gozo que lhe teria sido proposto, ou proposta. O homem da cruz, pelo gozo que lhe teria sido proposta, desprezou as afrontas dos pecadores, suportou a cruz. Amém? Então, feito isso, logo que termina a fogueira santa, o homem faz paz comigo. Eu achei estranho. Eu ia chegar para a reunião da tarde, eu fui, como no quarto dos obreiros, já não havia paz, porque muito ódio lá. Uns me ameaçavam até, vamos te matar. Assim mesmo na cara. Tem alguém que nós vamos matar aqui. E eles riam, será assassinado. Então eu já não tinha paz de ficar no meio deles. Eles me ameaçavam. E eu ia meter a gravata. Geralmente o obreiro põe a gravata na igreja. Nós tínhamos o hábito de levar a gravata no bolso. E chegar na igreja para pôr a gravata. Então eu meti a gravata na casa de banho. Eu a meter a gravata. Obreiro, 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 obreiro. Eu, pastor auxiliar. Pastor, pastor, olha, corre, vai rápido. O pastor disse para você começar a reunião. Olha, o hipócrita. Para eu ir começar a reunião. É quase impensável alguém lhe dar a reunião a um obreiro. Existia aqueles obreiros de confiança, o líder do grupo jovem, não sei quem. Eles faziam. Uma vez ou outra também. Quando o auxiliar não estava. Dá mesmo eu para... Eu, eu falei, não. Estas molas então de que... Algo me disse, não, quero fazer parte contigo, porque a fogueira santa já passou. Ah, o hipócrita quer fazer paz para limpar a imagem dele, porque já vai sair, matou o leão, a consciência não está a lhe deixar. Tá bem, vou só obedecer. Cheguei, peguei já o microfone, aleluia, ponte de pé. E aquilo é um escândalo muito grande diante dos obreiros. Não, todos eles se levaram para ir perguntar o que nós estamos a ver. Em outras palavras, como o inimigo do pastor, o pastor lhe manda orar, começar a reunião. Oh, isso é o quê? Eu também, aleluia. Oh, glória, canta comigo. Segura nas mãos de Deus. Sigo, meus inimigos ao se cochecharem, abandonarem o salão. Segura nas mãos de Deus. Pois, canta, 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 irmão, canta. Pois elas. Mas, sabe, aqueles auxiliares endemoniados
nem me deixou nem espaço nem 5 minutos. Ele veio, tirou o microfone, eu disse, pelo menos a minha marca ficou lá. Mas eu disse, está me cheirando mal. E dito certo, na reunião já dos obreiros. Aí o obreiro, por que deixaste o grupo de oração de manhã? Você não sabia que aquele grupo era um grupo muito importante, que as pessoas estavam a se renovando, ganhavam muitas almas e não sei o quê, as pessoas vinham de madrugada para virem orar. Ai, hein? Quem te deu aquilo foi Deus. Não foi, eu não. Então como é que fica? Como é que fica diante daquele que te deu? Então volta, obreiro. Não lhe respondi nada. Não me rebelei, não voltei. Vou falar uma verdade, eu lhe disse para a casca da rolha, você é hipócrita. Não gosto de brincadeira, não. Não, não voltei. Passou por fogueira santa, já estava a me namorar, mas não lhe faltei respeito, continuei sempre humilde, não murmurei, ok? Na mesma semana, uma reunião. Obreiro, eu fui abençoado. E você? Eu só olhava, puxa. É muita maldade, mas chocou as pessoas para matar o leão. Está a chamar isso de bênção. Eu fui abençoado. Sai dali e foi transferido. Essa bênção que ele estava falando aqui, que lhe nomearam ou lhe promoveram para a regional. A regional é um príncipe lá. O mundo é que te conta. Pastor regional é igual a um provincial. Então ele vai gerir várias igrejas. As condições mudam. A igreja é a sede, é diferente, tem carro, tem tudo. E foi na Mabor. E Mabor era uma grande igreja famosa, uma igreja muito poderosa, porque ele matou o leão, lhe mandaram como regional na Mabor. E ele disse: eu estou embora, fui abençoado. É, e você? Óbvio? Essa é a verdade que eu passei. Isso tudo por causa da promessa. Quando você é vocacionado para um serviço, a preparação é debaixo do fogo cruzado, com muita humilhação, muita dor. Todas as provas tu vais passar, tudo aquilo era a preparação, tudo aquilo. Várias vezes ele falava comigo: eu que estou a fazer isso, eu estou a te preparar para coisas grandes. Depois, quando chegou a hora, follow me, siga-me, sai dali, sai dessa prostituta, sai da Babilônia, sai, mas Senhor, sai. E agora? Vai abrir igreja. Emi! Oh, Deus, não faça isso. Eu mesmo! Epa, isso aqui é complicado. Vai, é você mesmo. Mas eu não sei nem pregar, como é que eu vou abrir igreja? Na verdade, eu sabia pregar, porque eu já tinha muito conhecimento, experiência só, para ter igreja. Então, isso foi muito duro para mim. Mas eu avancei. Há 20 anos atrás. Amém. Então, por isso, a casa, o monte da casa do Senhor será elevado no cume dos montes. Para quê? Para que todos os povos da terra possam concorrer a ela. Essa resistência que você está vendo de Satanás e seus agentes, esquece isso. Você, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, tu procurarás os teus inimigos e tu não vais lhes achar. A Estênio vai procurar os seus opositores, adversários, perseguidores, detratores. Não vai os achar. Por isso precisamos somente marchar para alcançar o gozo que nos foi proposto. É um gozo muito grande. Eu vou chegar lá. Você me conhece, né? Agora você também diga, eu também vou alcançar, para que outros povos possam chegar até ao reino de Deus, preferem a luz. E assim, isso começou assim, com muita. Isso é só para começar, né? Isso é antes de começar a obra. Esse é o testemunho
depois da vocação, do chamado, o sofrimento que eu passei, e esse é um pouquinho, as restrições, as humilhações, pressões, necessidades, tudo isso nós suportamos por causa do chamado, por causa da vocação, por causa do ministério, por causa da obra, da vocação. E teremos que falar como Paulo, tendo um bom combate, terminando a missão, guardando a fé. Vamos chegar até lá. Amém? O meu servo vai operar com prudência. Operações tais ou quais que os inimigos vão ficar mudos e surdos. Esse pouquinho aqui está lhes trazer espanto? Não, isso é um pouquinho só. No final do culto, as últimas pessoas, fiz uma demonstração incrível. As pessoas que estavam a gemer, eu lhes pegava na mão, eles não sabiam qual o propósito. Depois largava. E ele perguntava, qual é o problema? E ele falava do problema. Não, agora ainda tem. Oh, por acaso até já não. Eu tocava na mão deles, no pulso, pá! Largava, as dores sumiam. Pá! Largava, a dor sumiu. É incrível. Mas não é isso. E mesmo lá no altar, naquele momento, eu falei, Senhor, por favor, muda já esse nível. Esse nível aqui, eu já estou cansado desse nível. Eu quero ver, como nós cantávamos na Iurde. Eu quero ver, eu quero ver. Não, na Iurde até não. Você quem é? Ma quem de nascimento? Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a sua igreja a subir. Matos de nascimento. Então eu quero ver o mover maior, sem soninho. É Matos, maior que nós já vimos, para poder operar com prudência e para ser engrandecido e elevado e muito sublime. Mas isso então é o que você... alguém diz, mas essas coisas que esse homem fala, eu não entendo nada. Isso é o evangelho. É o evangelho. Está aqui. É uma promessa que foi dada, uma profecia. E vai se cumprir. Mas então, quem deu crédito na nossa pregação? Ouviu? Eu expliquei com detalhes a respeito dos que invocam o nome do Senhor e são salvos. E por quê? Já falei isso ontem aqui também. E eles estão a invocar o nome do Senhor e não são salvos. E o mais caricato, eles acreditam que foram salvos, quando não foram. Hã? Estás a ver o quê? Porquanto aqueles que lhes testemunharam não foram lhes dar o testemunho verdadeiro. Se não é verdadeiro, é falso. Mas por que que eles foram com falsidade? Nunca foram enviados por Deus. E o falso não converte ninguém. Todos que invocarem o nome do Senhor no testemunho falso não serão salvos, não. Todos que creram no testemunho falso vão invocar o verdadeiro Deus, mas ainda assim não serão salvos. Digo verdadeiro no nome só, né? Senhor Jesus, salva-me! Invocaram. Você não está vendo as pessoas dizer, Jesus, me livra. Estão a receber livramento? Nada. Hã? Uns, o feiticeiro vem lhe apertar e ele fala, Jesus! O feiticeiro está dizendo, eu vou te matar. Senhor Jesus! Nada. No momento do perigo, Jesus me ajuda, nada. Se você me dizer, não, mas tem pessoas que não, sim, Deus, na sua soberania, há uns por causa
da paciência dele, lhes dando oportunidade para a salvação, há uns que são atendidos, migalhas. No meio dos 1000, só um será atendido. Estou falando de 1000 que está a invocar o nome do Senhor. 1000 até pouco, 10.000, 100.000. Amém? Porque eles não conhecem Jesus. Mas eu conheço Jesus. Lembra-se qual é a oração que quem fez? O pedido que a Marta fez? Marta disse a Jesus: eu sei que tudo que você pedir a Deus, Deus te concede. Eu sei que tudo que você pedir a Deus, Deus vai te conceder. Marta se referia ou pedia para que Jesus ressuscitasse o irmão dele. E Jesus disse: teu irmão vai ressuscitar. E a Marta, que pediu que Jesus ressuscitasse o filho dele, complicou tudo. Eu sei. Viu o espírito religioso assim. Eles acham que têm fé. Como você está pedindo para Jesus ir ressuscitar o teu irmão? E quando Jesus disse: o teu irmão vai viver, diz: não, eu sei. No último dia. Jesus disse: qual é o último dia? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Vamos lá, pá. Onde é que ele meteste? Chegaram, né? Mesmo assim não mudou. Chegaram, tira a pedra. Não, Senhor. 4 dias, já está podre. Oh, mulher, eu não te disse que se você crer, vais ver a glória. Em outras palavras, até quando você me pede para eu ressuscitar o teu irmão? Agora não tem fé. Não queres que eu faça isso? Faço testemunho assim. O testemunho da lei era assim. E hoje eu falso. Aquele foi o testemunho da lei. Sem eficácia, sem poder, sem eficiência. E hoje se repete na igreja. Testemunho dos religiosos. Pedem, mas não têm fé. Estão a pedir a um Deus que eles nem acreditam. Olha, eu sei que tudo que pedes ao teu pai, ele te concede. Então Jesus confirmou: sim, teu irmão vai viver. Sim, eu sei. No último dia, olha, se complicar, tudo que pedes te é concedido? Não. No último dia, não, já está podre. Não te falei que se você crer vais ver a glória de Deus? Aí já ficou envergonhada, né? Sem argumentos. E assim tiraram a pedra. Pai, Jesus fez uma oração e justificou, não aos homens, a Deus. Eu sei que sempre tu me ouves. Eu falei isso por causa a multidão que está aqui, para que saibam e creiam que tu me enviaste. É muito forte, né? Lázaro, sai para fora. E eu recebi, não me foi revelado assim, que ressuscita os mortos assim, mas o que eu vi é que eu vou fazer. Até o contrário. Acorda! Fiz isso hoje. Vocês viram aquela menina? Por causa também das câmeras, ou então o telefone das pessoas, a imagem não estava assim, mas era uma criança morta. É cativa. Cativa tá aí. Era uma criança que estava colada na cama. Estava aquelas pessoas no estado de coma assim, não se mexe nem nada. Assim, como se fosse uma pedra rígida. E eu falei, acorda, abriu os olhos, se mexeu, depois lhe fizeram sentar. Falei, põe essa criança sentada. E eu ainda falei, cativa, não tá aí. Eu disse, eles pediram que tinha também muitas, aquela sala significa de criança no estado de coma. Eu mandei a palavra para acordarem. Aqueles todos acordaram. Pode não ser naquela hora, mas mais tarde acordar. Onde está a cativa? Procura aí. Quando estou a perguntar a alguém, os anfitriões têm que reagir já. É procurar já ela. Se está
Esse que faz o quê? O Johnny. Ai, Deus. Eu já procurei. Perdão, não está. Não está. É assim. Olha lá. Tem que ser fervorosa no espírito para servir ao Senhor e não vagarosa no cuidado. Amém, Mas Pai. no princípio eu lhe vi. Amém. Tá ligado. Deve ter caído a rede dele. Porque eu lhe falei para ele ir consultar, me trazer o testemunho das outras crianças. Porque quando as mães, eu tenho a certeza, viu o milagre que faz? E as pessoas têm que interagir também. Aí é? Não, ele estava aqui, Sony. Eu lhe vi no princípio da live. As pessoas têm que interagir. A pessoa, ouviu, ô Lohima? Essas coisas aqui tem que aprofundar. Aí tá aí a Julie Cativa. Ele entrou, Pai. Entrou. Já está aqui. Como é que é? Cativa. A minha rede estava mal. Você interagiu com os pais. O que aconteceu para as pessoas? É incrível. Escreve, minha mãe. Interagiste. Eles ao verem que a vizinha, o filho dele ressuscitou, acordou. As outras também pediram? Ou a enfermeira que pediu? Me explica lá isso. E qual foi depois o resultado da oração que eu fiz? Eu não quero saber. Ainda que eles continuaram a dormir. E já acordaram. Oh, como então você? Ah. Acorda. E pode abrir o microfone, sim. Lá, lá. Sim, Pai, ela já está como co-anfitriã. É a obreira Jolie Cativa também. Sim, sim, a paz do Senhor Pai, a paz do Senhor Igreja. Amém. Sim, na verdade, Pai, o filho da senhora estava mesmo já morto, assim eu posso dizer. Porque, segundo a senhora, o menino não conseguia abrir os olhos, ou seja, ele não mexia-se, não se movia. E a senhora, enquanto eu falava com ela, ela estava a tremer e a chorar porque viu que o filho estava a perder a vida. E quando eu levei ao pai para o pai orar, o menino, ele mexeu os braços e abriu os olhos, porque eu estava a dizer à mãe que é para, assim como o pai havia orientado, que é para chamar pelo nome do menino, ele abriu os olhos e começou a mexer-se. Mas ele não conseguia levantar-se porque eu acredito que já estava numa fase de recuperação, porque ele estava mesmo muito mal. E a senhora só estava a chorar por causa do milagre que aconteceu. E enquanto a irmã filmava, eu dei conta que também haviam crianças ao lado. E eu disse à irmã que é para pôr assim um telefone no alto para que as crianças que estão ao lado também para que possam receber a oração. Porque a irmã até entregou o telefone a um senhor que também tem o seu filho internado e ele não queria receber. Eu acho que porque deu conta que ele sentiu algo, ele disse: Não, tira esse telefone daqui. Eu vi o gesto dele. Vi. E eu disse: Foi certo. Ok, já que não quer aceitar, simplesmente põe o telefone no viva voz e todos serão curados. E depois do pai ter feito a oração, entrou uma enfermeira e a senhora teve que desligar o telefone. Mas, pai, eu acredito que aquelas crianças foram curadas porque a irmã não estava a acreditar que o seu filho acordou, estava a mexer. E eu acredito que depois de tanto, o menino ressuscitou, ele voltou a dormir. E a irmã chamava nada, eu disse: Não, deixa dormir. Quando ele acordar, será restaurado. E eu tentei ligar que é para saber realmente como é que o filho da irmã está, porque eu sei que já está curado. E eu também tenho a certeza absoluta que aquelas crianças também foram libertas. Sim, porque a palavra do pai nunca volta vazia. E foi assim que aconteceu, Amém. pai.
Sim, sim. O grande problema agora é o feiticeiro. Aquele indivíduo é bruxo, Sim, sim, pai. é feiticeiro. Por isso ele disse: tira esse telefone daqui. Em outras palavras, você quer me atormentar com esse rosto aqui? Epa, falando mesmo isso, Cativa, e todos vocês, a Sim, sim, situação está pai. crítica no mundo. A minha imagem é um problema grave que piorou a situação. É verdade, Eu- pai. Por isso, ele é um feiticeiro. Com quem você quer me matar? Ok? Vocês querem ressuscitar o meu filho para eu morrer? Vocês são vivos, né? O pai tinha que ver os olhos dele. Estavam bem acesos, como quem diz: tira isso daqui. Mas ele nem viu o rosto do pai. Amém? É incrível. Estão a ouvir? Então, não se preocupa, ó, Cativa, não tem problema não. Nós fizemos a nossa parte. O feiticeiro Amém. não aceitou para lhe ressuscitar o filho dele, porque sabe, em outras vai falar, ele vai ressuscitar eu. E eu, de preferência ele morrer ou eu morrer. A vida é doce. Eu vou olhar para a cara dele e vou morrer. Não, 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 não. Ele vai ressuscitar e eu vou morrer. Ele disse, você não me aguenta. Eu quero viver. Já, deixa morrer, já. Deixa lá morrer, pô. Ouviu? A situação é grave no mundo. É gravíssimo. Por isso, o irmão que me pediu que é para retirar para pudesse tirar a minha foto nos perfis das pessoas por causa das suas páginas, conteúdos, para não ser associado aos conteúdos dele. Se alguém te deu esse conselho, foi um erro muito grave teres aceitado esse conselho. E se é você mesmo, então faltou só prudência. É isso que eles querem. Os ndocas estão a gemer. É só entrar nas redes sociais, estão a se deparar com a minha foto. Nos WhatsApp, nas páginas, não sei de que, de Facebook. É incrível. Então, os feiticeiros, quando olham para o meu rosto, estão a gemer. Estão perturbados, estão a ficar doentes. Então, isso era para lhes ajudar. Isso era mesmo para lhes ajudar. Olha, a partir de hoje, ninguém põe mais a minha foto no perfil dele. Não, 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 não. Se os burladores, também não estou a ver um bandido para usar a minha imagem. Não tem. Se ele é ignorante, depois ele vai sofrer as consequências mais tarde. Bruxo não faz isso. Então, tem que continuar mesmo aí. É só entrar. Daqui a pouco vão abandonar as redes sociais. Vão falar, pá, aí está tudo contaminado. É, a imagem do homem está lá. E é só para começar. Então, contaram-me uma história da Sonin. Ela estudou com uma jovem na Namíbia, que é amiga dele. Conheço ela também. E quando estivemos no monte, ela nos procurou. E eu conhecia a história dela através da amiga. Era uma menina que não casava, que também foi violada. Todas elas foram violadas na infância. A pessoa que lhes violava todas era a mesma pessoa, o irmão da mãe. Aquilo era um pacto. E assim, com essa violação, não casam, não têm filhos, não prosperam, tudo isso. Podem estar uns trabalham, são polícia, não sei o quê, mas tem marido. Então essa outra ganhou coragem, foi no monte, aquele monte que todos zombavam.
que diziam aquele casal aí, aquele homem, não sei o quê. E ela foi. E eu orei para ela, lhe libertei mesmo lá no monte, expulsei demônio. Hoje está bem. Estava com uma enfermidade incurável, ficou curada, bem casado, é próspera, empresária, de sucesso, como eles falam, né? E disse, segundo eu até já esqueci, que na oração eu falei, serás empregador e não empregada. E isso se cumpriu, ela próprio ouviu essas palavras. Então, a irmã dela, a mais velha, tem mais de 50 anos, nunca casou. Então, ele ligou para ele, me ajuda, o que que eu vou fazer mais? E ele falou, olha, a única pessoa que pode te ajudar é o marido da Sony, que me ajudou também a mim. E eles são pentecostais. Ódio pentecostal, hoje entendi, afinal, é ódio grande. Eu sabia que havia ódio, mas a manifestação assim, nada. Epa, esse como está a sofrer, ignorou os ódios, sabe que por causa do testemunho, ele é que me ajudou, ele aceitou. Mas antes mesmo disso, a menor delas duas já tinha ligado para a irmã. Mana, se levantou um grande feiticeiro em Angola. Um falso profeta que está arrastando multidões. Eu creio que também deve falar que está a operar milagres e a arrastar multidões. Um grande bruxo. E a irmã dele falou, "Oh, como assim? Eu não estou a ver quem é esse aqui. É novo, é novo. Vou te mandar foto." Não sei se estavam juntos. Ele mandou, olha essa aqui. A irmã lhe falou, cala tua boca, nunca mais fala isso, ok? Como assim? Esse que você está chamando de feiticeiro? Esse é o marido da minha amiga. Ei! Avisa mesmo já tua amiga.